Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de contar com o José Augusto. Bem-vindo, José Augusto. Obrigado, bem-vindo também e antes de mais, obrigado pelo convite. É mesmo um privilégio nós temos o José Augusto aqui connosco. Hoje vamos falar de um tema assim super interessante da astrologia, não é? Que é a ideia de integrar as polaridades dos signos. Vamos perceber como é que nós podemos olhar, não é, nesta questão dos signos como eixos e perceber o que é que uns ensinam aos outros, que temas é que os dois partilham, como é que nós podemos equilibrar estas polaridades e perceber e aprender aqui com o José Augusto, muitas ideias interessantes que eu acho que qualquer pessoa que saiba pelo menos o seu signo vai poder beneficiar deste vídeo para poder, no fundo, ganhar um entendimento mais integrado do seu mapa. É isso, José Augusto. Ao contrário do que me é habitual, encontrei aqui um papelinho que eu tinha escrito há uns anos, um artigo que eu fiz muito simples, e que eu vou ler, vou começar por ler, que no fundo é uma espécie de introdução à nossa conversa, que se chama Arquétipos do Zodíaco, Polaridades e Regentes Esotéricos, que diz assim: o zodíaco, com os seus 12 signos, é uma das mais antigas representações das diversas etapas que o homem tem de percorrer no seu processo de desenvolvimento e busca de perfeição. Do início e individualização do carneiro à entrega, aceitação e integração num todo maior dos peixes, é toda uma viagem a fazer. A recorrente questão do bem e do mal também se coloca nos signos do zodíaco, sobretudo a um nível mais básico de interrogação, o habitual eu sou balança, isso é bom ou mau, na dimensão em que vivemos nesta terra dividida, dual e polarizada, somos confrontados com os aspectos mais negativos e positivos de cada signo. É responsabilidade de cada um de nós libertar-nos do lado mais instintivo e inconsciente, simbolizado por cada um dos signos do zodíaco, e vivenciar o seu lado mais luminoso e gratificante. Uma das leituras que mais nos pode ajudar a fazer esse processo é a integração do significado do signo oposto. Todos os grandes mestres da humanidade nos têm ensinado a mesma coisa que os cotidianos conflitos de relação nos ensinam. Só podemos sair do sofrimento do conflito através da integração das polaridades. Isto foi um textinho pequenino que eu escrevi para um artigo de jornal e que hoje, curiosamente, quando estava a pensar na nossa conversa, encontrei. E, no fundo, o que é que isto quer dizer? Eu costumo dizer por graça que um dos meus sonhos é um dia, em vez de ensinar astrologia no primeiro nível ou começar pelos signos, é ensinar os eixos, porque no fundo a verdade é que neste mundo, nesta encarnação, neste mundo polarizado em que nós vivemos, as coisas, sempre que nós agimos, há uma reação, sempre que emitimos um pensamento, um sentimento, uma ação para o universo, ele vai nos devolver o resultado, isso vai ter consequências no minuto seguinte, no ano seguinte, na encarnação seguinte, enfim, é uma questão de tempo. E, portanto, se nós, para vivermos qualquer energia que seja, claro que isto não tem só a ver com a astrologia, o universo é a vida, toda a pessoa, mas nós, com a astrologia, através desta linguagem fabulosa, podemos ver, através dos signos, é uma coisa muito fácil. Ou seja, para nós vivermos o lado positivo de qualquer energia, nós temos que integrar a energia oposta e complementar. Enquanto não o fazemos, nós vamos viver o lado negativo dessa energia e vamos, inexoravelmente, atrair o lado negativo da energia oposta, que nos vai ser trazida, obviamente, pela vida e, sobretudo, pelos outros. Claro, é o espelho, não é? De repente começamos a engaixar nos outros. É o escrevânio, é a sombra da psicologia, é a famosa sombra que temos que eliminar, é o inconsciente que temos que tornar consciente. E eu, às vezes, nas consultas, até costumo dar uma imagem. Eu estou a mexer a minha mão direita, mas a pessoa está-me a ver a mexer a mão esquerda. E é um bocadinho isto que se passa, o efeito espelho dos nossos relacionamentos, etc, etc. E que nós podemos usar no nosso próprio mapa, connosco próprios, ou seja, onde temos um signo, temos exatamente que ir à casa oposta e ao signo oposto. E isso é muito fácil, porque se nós conseguirmos fazer isso, ou seja, é fácil de entender, se nós conseguirmos fazer isso,
no fundo nós estamos a viver, a integrar conflitos, estamos a resolver opostos, temos a dar mais sentido à nossa vida, a pôr a energia a fluir, ou seja, estamos a viver num nível acima daquele a que o conflito nos é posto, seja nos nossos relacionamentos, seja na vida em geral. E podemos constatar isso também, eu não sou um especialista de astrologia esotérica, mas se nós atentarmos aos regentes esotéricos que são um pouco diferentes dos regentes da personalidade, digamos assim, que é esse nível que a gente trabalha em geral, nós vamos constatar o mesmo tipo de informação. Ou seja, no fundo, nós podemos, com a simples astrologia que nós usamos, obter resultados também um pouco mais esotéricos, ou se preferirmos, mais profundos, Excelente, Augusto. mais evolutivos. Eu acho que isso é maravilhoso, nós olharmos para essa perspectiva. Primeiro perceber esses dois momentos, não é? Há uma expressão de energia mais construtiva, harmónica, não é? Que é próxima desse equilíbrio, de alguma forma, e há uma versão da energia mais tensa, mais propensa a conflito, que seria então nos extremos. E a astrologia oferece-nos essa simplicidade, não é? De olharmos para os eixos e de repente, através das ideias de cada um dos polos, nós temos essa perspectiva. E nós vemos isso, inclusive, nos relacionamentos, quando nos pomos em causa e quando nos observamos, nós vemos que, por vezes, eu já tive relacionamentos íntimos com pessoas do signo exatamente oposto ao meu, que é uma coisa que acontece também muito, e quando não é os signos, é os ascendentes, até mais vezes, e a gente consegue perceber que, sei lá, eu sou touro com ascendente touro, e muitas vezes vejo em mim comportamentos completamente escorpiónicos, ou pessoas bastante escorpiónicas com comportamentos que nós podemos associar facilmente ao touro, e nos outros signos é igual, porque realmente a energia funciona através desta polaridade, desta complementaridade. E isso também nos ajuda muito, na minha opinião, nos relacionamentos. Porque uma coisa que nós constatamos, eu pelo menos nas consultas e acredito que os outros também, é que a maioria das pessoas queixa-se, quando observa dos seus problemas de relação, ou queixam-se naturalmente do outro. E como o outro também não é fantástico, porque se eu tenho um problema, eu vou atrair pessoas com o mesmo nível de vibração que eu. Então, como o outro também tem aqueles problemas, aqueles defeitos, aquelas características negativas, claro que é fácil nós apontarmos o dedo. Mas se nós começarmos a perceber o que é que aquilo espelha de nós, então aí é muito mais fácil, porque o outro não deixa de ser mau na mesma, aquilo não deixa de ser mau, mas nós aproveitamos para melhorarmos nós. E se eu melhorar, eu vou atrair, obviamente, também relações melhores e pessoas melhores. Exatamente, muda de frequência. Eu acho que já estamos aqui super curiosos, não é? De perceber essas dinâmicas. Se calhar vamos começar aqui pelo primeiro, não sei se vamos começar pelo Carneiro Balança. Podemos começar por aí. No fundo, é uma coisa que toda a gente sabe e pode facilmente seguir. Repare, eu não vou dar aqui uma aula de astrologia, nem maçar muitas pessoas, mas vamos dar uma voltinha pelos ciclos todos que as pessoas percebem. Repare, por exemplo, o carneiro. Quais são as características básicas e positivas que nós podemos associar com o carneiro? O pioneirismo, a coragem, a capacidade de ação, a capacidade de iniciativa, a capacidade de liderança, o agir, o começar. Portanto, todas essas características são, obviamente, positivas, porque é preciso algo corajoso, com força para iniciar, o que quer que seja. Mas, para isso ser vivido positivamente, nós temos que integrar as energias opostas e complementares, que são naturalmente as do signo da balança. A capacidade de ouvir o outro, a harmonia, a delicadeza, a busca da paz e do equilíbrio, etc, etc, etc. Mas enquanto eu não faço isso, se eu não integro essas qualidades que vêm do signo oposto, que são da balança, eu vou viver o lado negativo do carneiro. A agressividade, a impetuosidade, o lado mais, não digo
brutalidade, mas o lado mais bruto, menos polido do carneiro, a impetuosidade, a inconsequência, o começar e não acabar, o disparar e depois logo se deu o resultado. Portanto, vou acabar e, curiosamente, então, se eu viver o lado negativo do carneiro enquanto não integra estas qualidades, nós vamos atrair pessoas, obviamente, que me vão trazer ou as mesmas defeitos, pessoas agressivas, brutas, imprevisíveis como eu, inconsequentes, ou eu vou atrair pessoas que me trazem os defeitos da balança e que me vão, obviamente, obrigar a evoluir. Ou seja, pessoas que não decidem, pessoas dependentes, pessoas que buscam uma perfeição tal, de um equilíbrio tal, de um aperfeiçoamento tal. Às vezes, como nós sabemos, há balanças que parecem piores que virgens, não é? No mau sentido. Portanto, há uma busca de uma perfeição e de um equilíbrio tal que nada anda. Ou seja, um excesso de diplomacia, como a gente vê às vezes na política mundial, não é? Por causa de uma vírgula fazem-se 10 mil reuniões. Portanto, isto para dizer o quê? Que se eu conviver com uma pessoa que depende de mim, que se agarra a mim, que quer que eu decida tudo, essa pessoa vai-me atrasar tanto, ou seja, vai-me obrigar a aperfeiçoar o carneiro. A ponderar, não é? Será a refletir mais e ponderar mais um pouco. Claro. E a balança, obviamente, é o contrário. Para eu viver essas energias positivas da balança, da harmonia, do equilíbrio, da beleza, da justiça, eu tenho que integrar em mim as energias opostas e complementares do carneiro. Ou seja, tenho que ter capacidade, tenho que ser independente, tenho que ter capacidade de iniciativa. Senão, lá está, vou atrair, obviamente, os defeitos do carneiro através dos outros. Pessoas agressivas, ou que me impõem a sua vontade, ou que não têm atenção à minha delicadeza, ou à minha vontade, ou a minha ideia, ou a minha posição. Excelente, não é? Eu acho, e acho que a maior parte, o melhor benefício da astrologia é dar-nos essa possibilidade de rapidamente perceber de que lado é que os polos estão. Não é? Qualquer pessoa que ouça este vídeo e perceba, ok, estou mais para a agressividade, deixa lá ver balança. Estou mais para a indecisão, deixa lá ver carneiro. E assim nós vamos conseguindo ver os dois lados da moeda. Se eu for carneiro e integrar a balança, eu posso usar essas minhas qualidades de coragem, de iniciativa, de liderança, exatamente para inspirar, guiar, orientar os outros. Mas aí eu tenho que ter a tal delicadeza que se calhar é este tenho que o motivar desta maneira, se calhar aquele tenho que o motivar de outra, com este tenho que ter mais cuidado e por aí fora. E se pegarmos na astrologia esotérica, repara, o regente do carneiro, como todos sabemos, é o Mercúrio, perdão, é o Marte, o regente esotérico é o Mercúrio. Ou seja, numa regência esotérica, o carneiro num nível acima, digamos assim, é exatamente esse lado da mente, da ideia da pessoa que pensa para depois fazer. Ou seja, é o Mercúrio que manda no Marte, digamos. É o pensamento que manda na ação. Portanto, e a balança, como oposto, é exatamente um signo mental, apesar de ser regido por Vênus, é um regime mental, portanto, essa que depois também veremos no Touro e nos Gêmeos como regente esotérico, veremos o mesmo tipo de ligação. Portanto, basta, no fundo, termos atenção, ouvirmos aquelas pessoas com quem nos relacionamos, que nos incomodam tanto, que nos tiram tanto do sério, e percebermos o que é que elas nos espelham para exatamente aproveitarmos, evoluirmos e integrarmos o que temos que integrar. Excelente, excelente. É muito interessante, não é? E eu acho que às vezes, claro que às vezes são grandes clichês, são grandes ideias, não é? Que nós estamos aqui a partilhar, mas que são, rapidamente, a pessoa consegue fazer autoavaliação. Eu acho que aqui é muito importante, não é? Pôr-se nessa postura de auto-observação e avaliação e perceber de que lado é que eu tenho tendência a estar a maior parte das minhas vezes. E assim começar, se calhar, a perceber que existem outras coisas. Como é a regra básica da psicologia, o que me incomoda é meu. O que nos incomoda, não. E é engraçado também que muitas vezes quando dou formação em astrologia relacional, etc.,
Ou mesmo quando surge em conversa, eu às vezes digo assim, quando as pessoas colocam, mas queria ver o horóscopo da mulher, quer o horóscopo do marido, da namorada, do amante, enfim. E eu costumo dizer, o horóscopo do seu marido é igual ao seu. Claro que nós sabemos que não é, as pessoas são todas diferentes. Mas quando nós vamos a ver, é igual. Nas mesmas temáticas, nos mesmos desafios, na tal polaridade. Sei lá, imagina, o horóscopo não é igual, mas eu posso ter uma pessoa que tem Neptuno na 7 e outra que tem Neptuno na 1, ou uma que é mulher e tem o Sol conjunto a Saturno, e o outro é homem e tem o Saturno oposto à Lua ou quadratura à Lua. Portanto, é tudo a mesma coisa, É incrível. o que nos espelha. Eu acho que essa observação é maravilhosa, Augusto, porque realmente, quando faz esse trabalho de sinastria, ou mesmo a nível de estudo, mapas e tudo mais, começamos a olhar para os mapas das pessoas que estão muito próximas, começamos a ver como é que eles se encaixam, essa magia celeste, não é? Como é que eles se encaixam de uma forma tão mágica e que fazem essas semelhanças, essas repetições de padrão existirem. É mesmo mágico. Portanto, basta só dar-me mais atenção aos nossos maridos, às nossas mulheres e aos nossos patrões, empregados, enfim, a todas as pessoas com quem nos relacionamos, e já estamos, no fundo, a viver uma dimensão mais elevada, mais esotérica, um nível superior do nosso si, portanto, do nosso potencial. Excelente. Vamos passar Vamos para o ver próximo? o touro? Vamos embora. Vamos ao touro. E já agora só um pouquinho também, no fundo, isto ajuda-nos exatamente a tirar aquela ideia básica, que quem estuda a astrologia não tem, obviamente, mas aquela ideia básica dos signos serem bons ou serem maus, quer dizer, isso é um disparate, não faz sentido. Ok, então, vamos ao touro. O touro, como nós sabemos todos também, é regido por Vênus, é um signo de terra, e, portanto, é um signo cujas qualidades eu costumo sintetizar em segurança, construção e perseverança. Mas, sobretudo, se não conseguimos mais, segurança e construção. Portanto, é um signo muito prático e ligado exatamente à construção e à preservação da vida, digamos assim. Mas, para nós vivermos esse lado positivo do touro, nós temos que integrar, obviamente, as qualidades opostas do signo do escorpião. Se não o fizermos, vamos viver o lado negativo do touro. Ou seja, o materialismo, o lado quadrado, a dificuldade em mudar, o lado acumulativo, ou seja, no fundo, Alice Bailey falava no olho iluminado do touro, que eu acho uma expressão muito feliz, porque no fundo no seu lado mais elevado, o touro tem exatamente essa capacidade de ver o espírito através da matéria. Que pode ser numa rosa, que pode ser num aroma, que pode ser algo que nós tocamos, ou numa imagem, numa paisagem, num pôr do sol, num nascer do sol, enfim. Mas, se nós não integrarmos o escorpião, ou seja, como vamos confundir a forma com a essência, ou seja, a pessoa identifica-se com aquela forma, ou com aquela cor, ou com aquele bem, ou com aquela falsa segurança de posse. Então nós temos que integrar o escorpião, que é exatamente o quê? O poder da transformação, o poder da alquimia, o poder espiritual, se quisermos, o poder de cura. Mas a cura é essa que só vem através da transformação e da mudança permanente. Então, se eu quiser viver o lado positivo do touro, essa capacidade de preservar a vida, de construir, de criar segurança, de materializar no fundo com o espírito, nós temos que integrar esta capacidade de morrer, de abrir mão, de delegar, de desapegar, no fundo. Senão, vamos exatamente viver o lado negativo do touro, como eu já disse, ou seja, o apego, e o lado quadrado, a dificuldade em mudar. Para mim, o maior defeito do touro, exatamente se não integrar o escorpião,
é a dificuldade de mudar e a confusão que as pessoas fazem entre a essência e a forma, ou seja, identificam-se com a forma, quando a forma está automaticamente condenada a morrer e a mudar, obviamente. À finitude. A essência não muda. Mas então vamos atrair o lado negativo do escorpião, seja nos nossos relacionamentos, seja na vida. Ou seja, a perda obrigatória, pessoas que nos querem manipular, pessoas que nos querem, entre aspas, roubar, ou manipular, ou aproveitar-se, não é? E da vida, eu costumo dar eu tenho uma compulsão por livros e papéis. Já agora, só por curiosidade, sem querer estar a falar muito de mim, porque depois para as pessoas não me conhecem, não têm interesse nenhum. Mas eu tenho a Vênus em Gêmeos na casa 2, quadratura a Plutão. E então a minha compulsão é muito nos livros e nos papéis. Eu desfaço-me de roupas, tenho meia dúzia de peças de roupa para vestir. Quando engordo ou emagreço, fico quase sem nada para vestir. Não sou muito apegado a outra coisa. Mas realmente nos papéis e nos livros, eu sei que nunca mais vou ler aquele livro, eu sei que aquilo já não me interessa, mas tenho sempre aquela hesitação de deitar aquele livro para o lixo ou pronto. Isto para dizer o quê? Que agora vamos ver isto no seu pior. Se eu não integrar o escorpião, ou seja, dizer que estes tenho que eliminar, que estes tenho que dar, que estes já não me interessam, que estes posso vender, vai chegar um dia, vou morrer, salvo seja, acolhado de livros, porque não há espaço para a pessoa respirar e para viver. Portanto, quer ao nível físico, quer ao nível emocional, mental, etc., vamos atrair exatamente isso. E nos relacionamentos é igual, portanto, tudo aquilo a que nós nos apeguemos demasiado, a vida arranja-nos pessoas que nos obrigam a desapegar. Ou a vida tira, ou roubam, ou queimam, ou desaparece, enfim. É muito. Portanto, no fundo, quando o escorpião é exatamente ao contrário. Para nós vivermos esse lado positivo do escorpião, ou seja, essa capacidade de ver o invisível, essa capacidade de curar, de transformar, de estar sempre tudo em mudança, nós temos que integrar as qualidades do touro, o mínimo de segurança e de perseverança. Senão, eu tenho muitos amigos escorpiões e já me relacionei intimamente com muitas pessoas de escorpião e eu costumo dizer que o maior defeito do escorpião é a insatisfação. Que pela positiva é essa capacidade exatamente de pôr tudo em causa e, portanto, de tudo mudar e de tudo transformar. Mas também, se não integrarmos essa capacidade, ou seja, estamos sempre a destruir tudo, a transformar tudo, a pôr tudo em causa, nada é usufruir, nada é estável. E, portanto, nada se constrói e, portanto, a pessoa passa de insatisfação em insatisfação. Agora, se a pessoa conseguir ter essa mínimo de paciência do touro, esse mínimo de estabilidade, são realmente as pessoas que têm capacidade de mover este num e o outro, porque de tanto porem em causa, sempre vão encontrando algo mais profundo, algo melhor, algo mais intenso e, portanto, com mais qualidade também. E, se pegarmos nos regentes esotéricos, também é muito engraçado, é um dos signos que eu acho mais interessante, porque o regente esotérico do touro é o Vulcano. Vulcano é associado ao fogo, no fundo é aos ferreiros, é o fogo da transmutação da matéria. Ora, então, se nós integrarmos o touro e o escorpião, que é exatamente essa capacidade de transformar a matéria, de transformar a vida prática, porque o touro também tem essa qualidade quando integra o escorpião, que é essa capacidade de materializar. Enquanto que o escorpião é capacidade de transformar, o touro é capacidade de materializar. De pôr em prática, no fundo. Mas faz todo sentido esse Vulcano como o regente esotérico de touro, não é essa capacidade, é quase um cheirinho de escorpião em touro, não é? Exatamente. É o escorpião faz, porque o escorpião é um signo de água, mas também é regido por Marte e por Plutão, ou seja, há um lado
No fim, eu associo o escorpião muito e o Plutão com o fogo ou seja, com os vulcões propriamente ditos, não é? É aquela energia, aquele fogo que está sempre ali a ferver e de repente um dia Rebenta. explode. Então, se nós olhássemos para o regente esotérico de Escorpião, de alguma forma, também dá-nos aqui algumas ideias, Augusto. Dá. Curiosamente, o regente esotérico de Escorpião mantém-se o Marte. Incrível. Portanto, é exatamente essa dimensão do fogo, do agir. Porque o Escorpião, eu costumo dizer por graça, mas isto é só uma graçola, só vai interessar às pessoas que me conhecem de Escorpião. Eu costumo dizer por graça que tem 2 mestrados e 3 doutoramentos em Escorpião. Devido à minha experiência pessoal. E então, com o Escorpião, seja de uma forma visível, materializada, visível, seja interiormente, aquilo está sempre em ebulição. Ou seja, são pessoas que estão sempre em ação, ou no físico, ou normalmente no emocional, no plano emocional. E o touro tem exatamente o mesmo, tem o defeito exatamente ao contrário. Eles querem, é sempre, mesmo pela negativa, claro, é que nada mexa, que nada mude. Então, se a coisa está bem, para que mexer? Se estou aqui confortável, o que é que eu hei de fazer Não se põe já? em causa, Se pode não é? amanhã. Eu agora estou a pedir o quê? O descanso. Bom, portanto, no escorpião é exatamente o Marte também. Boa, excelente. Vamos saltar agora então para Gêmeos Sagitário. Sim, senhor. Eu estou a beber muita água porque, isto agora é outra graçola, eu sou touro e já estou cheio de fome, porque como nós atrasámos a nossa gravação, atrasou também o meu horário de comer. Mas com as que nós estamos a gravar isto à 1h15 da tarde, não é? Só 1h15 agora. Então estamos os dois na nossa hora do almoço a gravar este vídeo para o Descobre Astrologia. Os gêmeos, eu não digo que seja dos signos que têm mais má fama, porque na realidade, quando as pessoas veem pela negativa, todos os signos têm a sua marca negativa que as pessoas associam sempre, claro. Os Gêmeos é regido por Mercúrio, como nós sabemos, e o regente esotérico é a Vênus, que é uma coisa também muito interessante. Mas, então, qual é a energia mais positiva? Quais são as qualidades dos Gêmeos? Obviamente, a capacidade de comunicação, a dualidade e a versatilidade. Para mim, é a maior qualidade dos Gêmeos, é a versatilidade. E não é só a versatilidade, é a capacidade de ver os dois lados das coisas. A pessoa tanto pode ver deste lado como pode ver daquilo, como pode perceber isto, como se interessa por aquilo. Portanto, é esse lado positivo da curiosidade, da necessidade de perceber, de entender, de comunicar, portanto, de tudo relacionar. No fundo, a inteligência, a compreensão, a capacidade de compreensão. Mas para nós termos, vivermos esse lado positivo dos Gêmeos, nós temos que integrar, obviamente, as qualidades do signo oposto, que são o Sagitário. Ou seja, no fundo, o sentido da vida, a dimensão filosófica, a dimensão ética. Ou seja, tem que haver lei. Seja a lei de Deus, seja a lei dos homens, seja a lei no sentido do direito, seja a lei no sentido filosófico, da ética, etc. Porque senão, ou seja, tem que haver um sentido, tem que haver uma direção. Olha, é curioso, já agora se me é permitido aqui, o pensamento do dia de hoje do mestre Omram, eles têm um pensamento diário, e é engraçado que eu lembrei-me agora que o pensamento do dia de hoje fala exatamente sobre isto. Eu vou ler, que é muito interessante e já vou... Em vez de fornecer à humanidade conforto e armas que favorecem os seus instintos de preguiça e de agressividade, a ciência devia orientar as suas investigações noutra direção. Poderão os cientistas estar felizes e orgulhosos
por terem dado aos humanos tantos meios para eles melhor se destruírem, e antes de chegarem ao ponto de se destruírem completamente, estão a perder pouco a pouco a sua resistência física e as suas faculdades psíquicas, graças a todos os aparelhos que os dispensam de fazer esforços. Aparentemente, há progresso, mas na realidade verifica-se um enfraquecimento da vontade e das faculdades espirituais. Por isso, há cada vez mais pensadores e até cientistas que começam a duvidar de que todo este progresso técnico contribua para o bem da humanidade. Isso não significa que se deva ter o progresso, não. É a própria natureza que impele os humanos a fazerem investigações. Mas essas investigações devem ser orientadas de outro modo. Nunca se deve deixar de investigar, nunca se deve deixar de aprofundar os mistérios da natureza, mas há que tomar outra direção, a direção do alto, isto é, do espírito. Ou seja, a inteligência, a razão, a mente é no fundo o que nos distingue do plano animal, obviamente, mas se ela não for orientada, se não tiver uma ética por trás, pode destruir tudo. Exatamente. Eu posso dizer coisas muito bonitas, mas se elas forem fazer mal aos outros, não servem para nada. Eu posso descobrir como é que se faz falta-me a palavra do átomo, mas se eu rebentar uma bomba atómica, mato milhões que sou, não serve para nada. Portanto, é esta dimensão ética do sentido da vida, de uma direção, de um ideal que faz, ou seja, que são as qualidades do Sagitário que complementam esse lado geminiano que nos permite exatamente viver esse lado positivo da comunicação, da inteligência, da investigação, da curiosidade, etc. Direcionar a curiosidade para que não se torne demasiado, não é? Para que tenha um norte de alguma Explosiva. forma. A mente sem um sentido pode ser completamente destruída. Como eu dou sempre este exemplo parvo, se eu, agora para investigar esta caneta, parto ao meio e depois despaço para ver como é que é o plástico e depois vou ver como é que é a tinta, eu posso dizer muitas vezes, mas fico sem caneta. Excelente metáfora. Não diria melhor. Excelente metáfora. É muito destrutiva. E o contrário também. Ou seja, para nós vivermos o lado positivo do Sagitário, ou seja, o otimismo, a fé, a confiança, a descoberta, a viagem permanente, porque se eu busco uma verdade, eu não posso estar no mesmo sítio, não é? Daí o lado viajante, o lado, seja o viajante da mente, seja da aventura, seja do que for. Portanto, essa dimensão ética e filosófica. Mas para isso nós temos que integrar a dualidade dos gênios. Ou seja, como eu gosto de sintetizar, a verdade é só uma, porque senão não seria verdade. Mas para lá chegarmos, há vários caminhos, há várias formas, que é exatamente o que os gêmeos nos ensina. Não é? Portanto, desta integração desta pluralidade de Gêmeos-Sagitário, porque senão o Sagitário, se não integrar estas qualidades geminianas, vai viver um lado negativo, que é ou o lado dogmático, a minha verdade é a verdade porque é minha, o meu mestre é bom não é porque é um mestre, é porque é o meu mestre, portanto é melhor que o teu, não é? E portanto dá asneira. Ou então, também, outro lado que eu associo com negativo ao Sagitário se não integrar os Gêmeos, que é o lado demasiado quixotesco, um lado ingênuo, acreditam no Pai Natal, ou seja, que não integrarem o lado inteligente, racional, lógico dos Gêmeos. Acho que excelentes metáforas, excelentes ideias, porque principalmente eu adorei essa metáfora da caneta, achei que vai-me acompanhar para o resto da vida, porque é uma metáfora mesmo incrível, não é? Perceber que a mente pode ser direcionada, pode ser uma alavanca muito grande, não é? Uma potencializadora muito grande, mas precisa de Sagitário, e neste caso Sagitário se dogmatiza demasiado, perde a inteligência de Gêmeos de alguma forma, não é? E é muito engraçado porque são dois defeitos, entre aspas, duas características negativas, aparentemente completamente também contraditórios. Tanto podes encontrar pessoas, gênios, demasiado dogmáticas, que querem impor a verdade aos outros, como podes encontrar pessoas completamente naíves, ingênuas, que acreditam em tudo e mais alguma coisa, que tudo é possível. Já agora, só por curiosidade, se pegarmos nos regentes esotéricos,
o regente esotérico de Génios é Vênus. Uau. Ou seja, e Vênus também é um dos benéficos como o Júpiter, ou seja, são energias que têm muito a ver com o prazer e com o lado alegre e feliz da vida, não é? E a Vênus em Gêmeos ensina-nos, como regente esotérico dos Gêmeos, ensina-nos exatamente a mesma coisa de outra maneira, que é, nós só podemos compreender verdadeiramente aquilo que amamos. E só podemos amar verdadeiramente aquilo que conhecemos. E isso mostra-nos também de outra forma que há uma componente mental, ao contrário do que as pessoas pensam, há uma componente mental, se quiseres, inteligente no amor. Porque eu, quando amo algo, eu estou-lhe a atribuir uma qualidade. Eu amo este homem porque é bonito, eu amo esta mulher porque é inteligente, eu amo esta casa porque é adequada às minhas necessidades, eu amo este quadro porque tem... Ou seja, quando amamos, no amor, há uma tónica de qualidade. Ou se fizeres, mesmo que não seja na pessoa, ou no objeto, ou no que for, há numa ideia ou numa qualidade. Eu amo porque devo amar, porque esta pessoa merece, ou por outra razão qualquer. Claro que isto às vezes faz confusão a certas pessoas, porque as pessoas confundem o amor com outras coisas. Confundem o amor com o desejo, com o instinto, com a carência, com a necessidade, com a posse, enfim, sabe Deus com o quê. Portanto, e por isso é que quando nós só podemos aprender verdadeiramente e perceber aquilo que amamos, portanto, mesmo no estudo há uma tónica amorosa. Nós não podemos estudar e compreender verdadeiramente coisas que não amamos ou com que não nos identificamos. Eu acho que uma forma muito clara de ver isso é quando nós amamos algo, estudamos com muito mais alegria, não é? É muito mais fácil aprender alguma coisa que se ama. E fechando um pouco a brasa à nossa sardinha, neste caso de astrólogos, é por isso que quando nós começamos a estudar astrologia, normalmente há grandes mudanças na nossa vida, porque não se pode estudar astrologia. Eu costumo dizer a brincar aos meus alunos, que não é brincadeira nenhuma, é sério, que ninguém nos ensina astrologia. As pessoas não venham para as minhas aulas com a ilusão que eu lhes vou ensinar a ser astrólogos. Claro que a gente pode ensinar um pouco de astrologia. Há técnicas, há regras, há ideias base, claro que sim. Mas na realidade, se a pessoa não tiver esse amor e essa valorização pela astrologia e que aquilo traz também de valor à sua vida, nunca vai conseguir lá chegar. É exatamente. Excelente, Augusto. E já agora, por curiosidade, que é uma coisa que eu acho extraordinária. O regente esotérico do Sagitário é a Terra. Uau. Ou seja, a ética, a verdade, o mais alto dos ideais só serve para alguma coisa se for útil, se puder ser posto em prática. Senão, o que é que interessa eu estar a apregoar uma verdade se depois na minha prática sou um aldrabão ou um criminoso ou uma pessoa que, no fundo, que age de forma contrária a esses ideais e a essa verdade. E já agora, outra curiosidade, também me veio agora a ideia, se formos pelas casas derivadas, eu devo reconhecer que, ao princípio, quando comecei a estudar astrologia, como sabes, quando começamos somos muito ignorantes, e depois também, mas pronto, somos mais ignorantes quando começamos, pelo menos é suposto, e ao mesmo tempo mais convencidos, porque precisamos daquela segurança, ou seja, há uma tendência que quando não sabemos, e então eu associava muito, nessa minha ignorância, as casas derivadas ao lado da adivinhação, seja da astrologia horária, seja de outras coisas. Portanto, desvalorizava. E nunca me interessei, não liguei. Até porque, de repente, percebi assim, não, isto não faz sentido nenhum. Nós podemos, é como a astrologia esotérica ou não esotérica, ou da personalidade, tudo depende do nível com que a gente faça. E eu percebi, não, então se eu posso pegar nas casas, nos mais diversos níveis, físico, emocional, mental e espiritual, portanto, nós podemos também
fazer a mesma leitura pelas casas derivadas. Não, o problema não é nas casas derivadas, isso é uma técnica, portanto, que a gente usa de acordo com o que precisa e repara, nesta coisa do Sagitário ser a Terra, eu penso que tu fazes esse tipo de astrologia mais tradicional, portanto estás familiarizado também, obviamente, com as casas derivadas. Repara, a casa 9 é exatamente a casa do Sagitário, portanto, que estamos a falar. Portanto, é a casa dos ideais, onde a gente vai aprender novos horizontes, novos valores, etc. Onde aprendemos o tipo de professores que atraímos, de mestres, etc. Qual é a casa 10 da 9? É 6. Portanto, lá está. Quando uma coisa para ser verdade, ela tem que ser útil, tem que servir para algo. E por isso é que quando nós estamos alinhados com os nossos valores e com os ideais, temos mais saúde, e se formos contra os nossos valores e os nossos ideais, adoecemos. Isso é o advice, não é? É muito interessante essa duplicidade, não é? Como é que a astrologia vai-se... Eu adoro isso, não é? Perceber que o testemunho, não é? Que a mesma informação se repete de dois ângulos diferentes e achei muito interessante, não é? Só essa coincidência, não, essa semelhança entre a representação térica. E eu ensino aos meus alunos que, ao princípio, também quando eles começam a fazer consultas e a trabalhar mais, seja profissionalmente, seja amadoramente, obviamente é normal que as pessoas tenham mais insegurança, é normal que tenham mais aquela dúvida, digo ou não digo, posso dizer ou não, mas e eu costumo dizer assim, se vocês quiserem ter a certeza, uma coisa para ser verdade tem que estar marcada em 3 sítios no mapa. Se vocês veem a mesma coisa de várias formas, marcada em 3 sítios, podem dizer de certeza à pessoa que bate certo. É um bom testemunho, não é? Quando o testemunho se confirma várias vezes, é bom indício. Ok, vamos a seguir. Ao caranguejo Capricórnio. Exatamente. Então, quais são as qualidades que nós podemos associar ao caranguejo de uma forma simples? A segurança também, o cuidado, o nutrir, a necessidade de cuidar, de nutrir, de proteger. Portanto, é um signo associado à segurança e à proteção. É o signo mais yin do zodíaco, digamos assim. É regido pela Lua. E, portanto, é o signo mais sensível, digamos. Porque é essa sensibilidade de nutrir, de proteger, de cuidar. Mas para nós vivermos essas qualidades maternais, se quisermos, nós temos que integrar o Capricórnio, o signo oposto que é o Capricórnio, que é exatamente um signo de quê? Que busca os resultados, um signo de sabedoria, um signo de estrutura, um signo de limites e de objetivos, regido por Saturno. Porque se eu não fizer isso, eu vou viver o lado negativo do caranguejo. Ou seja, a sensibilidade, em vez de ser sensibilidade, é suscetibilidade. Em vez de ser cuidado e proteção, é infantilidade e imaturidade. De eu querer que me protejam, que me cuidem e lá está, não me responsabilizar pelas minhas próprias necessidades emocionais. Ou o contrário, quero proteger quem não precisa de ser protegido, quero cuidar de quem se calhar precisa de uns abanõezinhos e não de proteção, etc, etc, etc. Mas sobretudo, se quisermos simplificar, é a suscetibilidade, a imaturidade e a infantilidade. O lado negativo do caranguejo, se não integrou o Capricórnio. Então, obviamente, vai atrair o lado negativo do Capricórnio. Ou seja, pessoas rígidas, insensíveis, ou que se protegem demasiado, ou que põem a carapaça, vai tudo parar ao mesmo, não é? Ou ficam numa situação de... Ou seja, pessoas nos relacionamentos que só cuidam da carreira, ou do trabalho, ou dos objetivos, e que não têm em conta exatamente as tais necessidades emocionais.
E a pessoa pode ficar também, do ponto de vista social, muito desprotegida, porque fica à mercê daquelas pessoas. Mas para nós vivermos o lado positivo do Capricórnio, que é exatamente a sabedoria, e a sabedoria, por isso é que tudo o que é capricorniano demora muito tempo. Porque para nós atingirmos o melhor do Capricórnio é o quê? É a sabedoria. Ora, a sabedoria só se adquire com experiência. E a experiência precisa de tempo. Mas essa experiência implica a integração do caranguejo, ou seja, das necessidades cotidianas, das necessidades emocionais, porque eu posso ter aquele objetivo, mas hoje estou mais triste, hoje estou mais alegre, agora tenho que dar aqui um passo atrás porque preciso cuidar daquele assunto. Ou seja, no fundo, a polaridade integrada do Capricórnio e Caranguejo é o público e o privado. Há uma realização social, há uma necessidade de objetivos, mas há uma necessidade de cuidarmos das nossas necessidades emocionais. São o Capricórnio que não integra o Caranguejo, vira o lado negativo do Capricórnio, que é a rigidez, a frieza, a morte. Porque depois nada tem sabor, nada tem umidade, nada tem calor, vira esse lado rígido, frio, conservador, rígido. E vamos atrair o lado negativo do caranguejo, ou seja, situações emocionais de desproteção, ou pessoas que, pela sua imaturidade, pela sua infantilidade ou pela sua dependência, acabam por nos pesar. No fundo, nada é bom, nada é mau, tudo tem que ser integrado e equilibrado. Claro. O regente esotérico de Caranguejo é exatamente Neptuno. E o Neptuno é uma dimensão, como sabemos, universal. No fundo, é o todo. Então, se eu viver o lado esotérico, ou seja, se eu integrar o Capricórnio, tem a ver com as minhas necessidades emocionais do Caranguejo, mas eu integro o Capricórnio, que é o objetivo coletivo social, não de ficar preso só às minhas necessidades, é a mesma coisa que integrar o Neptuno, porque o Neptuno é a dimensão coletiva. E o coletivo vem exatamente através da sociedade e da organização social, como vem até nós, obviamente. Portanto, obriga-nos sempre a sair da imaturidade dos nossos desejos e da nossa imaturidade emocional. Excelente. E, curiosamente também, é o outro signo que tem o mesmo regente da personalidade esotérica, é o Saturno. Ok. É duas vezes Saturno para o Capricórnio. 2 vezes Saturno para o Capricórnio. Portanto, o Capricórnio, para ser bem vivido, tem que integrar a responsabilidade, só que é esta responsabilidade emocional, das nossas necessidades emocionais. Isso faz-me lembrar aquelas pessoas que são, não é, a nível de carreira, têm uma carreira muito, muito próspera, mas depois a nível emocional são extremamente frágeis, não é? Parece uma carapaça Claro. vazia. Por exemplo, uma das formas que eu tenho de brincar às vezes com esse tipo de pessoas nas consultas ou trazê-las a mim é quando as pessoas têm toda essa são pessoas muito bem-sucedidas, muitas vezes, até profissional e socialmente, mas que têm essa fragilidade emocional. Eu, às vezes, para brincar e para provocar um bocadinho, chamo-los irresponsáveis. Não chamo-nos daqui, você é muito irresponsável. As pessoas ficam, às vezes, quase chocadas e sim, porque não há responsabilidade maior que é nós não nos responsabilizarmos pelas nossas necessidades emocionais. Não podemos é ficar presos a essas necessidades, descurando a nossa responsabilidade com os outros, com o coletivo, com o social e com a nossa própria realização, o nosso objetivo de vida. Deve ser um grande choque, não é? Quando essas pessoas levam assim Mas é uma maneira, digamos, de eu conduzir a consulta para brincar às vezes um bocadinho. Mas explico logo a seguir, senão as pessoas ficam... Okay. Leão Aquário. Vamos Leão embora. Aquário.
que tem ainda a particularidade de ser esta era em que estamos a entrar e que tão fácil é de observar já. Então, quais são as características positivas que eu posso associar de uma forma simples ao leão? A generosidade, o amor, o brilho, ou seja, curiosamente a maior parte dos leões tem muita fama de ser egoístas, e claro que alguns serão, mas eu associo a generosidade, porque é preciso muita generosidade para agir, para brilhar, para se expor. Os leões podem ter os defeitos todos que a gente conseguir encontrar, mas ninguém vai poder acusar um leão de... Ninguém está triste ao pé de um leão, ou seja, há essa capacidade de criar, também de fazer acontecer, não só no sentido do fazer ou do preservar como autor ou outros signos, mas fazer acontecer porque põem as pessoas em movimento. Porque aquilo, mesmo quando é pela negativa, são pessoas que queimam, que incomodam, que fazem sombra, no fundo, né? Mas tem esse lado generoso, criativo, expansivo, digno. Outra qualidade que eu associo muito ao leão é a dignidade e a nobreza. Mas para nós vivermos esse lado positivo, o leão tem que integrar as qualidades do aquário. Por um lado, além desse amor e desse fogo, a sabedoria do aquário, porque o aquário também é regido por Saturno, pelo menos na tradicional e no passado. Este lado da sabedoria e, sobretudo, essa dimensão do aquário, da rede, ou seja, da humanidade, dos outros, do todo, do coletivo. Porque o aquário é exatamente o signo, vamos dizer, da humanidade, das ideias universais. Portanto, para eu viver o lado positivo do leão, eu tenho que integrar a relação com os outros e com o mundo e com as ideias, ou seja, no fundo, com o todo em movimento. Se não o fizer, eu vou viver, ou quando não o faço, eu vou viver o lado negativo do leão. Ou seja, vou virar um lado egoísta, egocentrado, ou seja, o tal leão que queima, que incomoda, o tal leão que faz sombra, em vez de aquecer, faz sombra porque está tão centrado em si ou no seu... do querer ser visto, no fundo. No achar que é o centro do mundo. Mas... E vai atrair o lado, obviamente, negativo do aquário. Portanto, pessoas também muito rígidas em termos mentais, grupos e formas de funcionamento onde depois a pessoa não pode brilhar ou que se sente condicionado pelos outros. E é muito engraçado porque o aquário é exatamente ao contrário. Eu acho que pode ser erro de percepção meu, mas, claro, e a gente já percebeu que isto pode ser com todos os signos, a gente ter comportamentos completamente opostos ou que não conseguimos identificar se é deste, se é daquele do mesmo eixo, mas se eu tivesse que escolher só um eixo onde isso é mais evidente, eu acho que é exatamente no leão aquário. Por exemplo, o aquário nós associamos exatamente a essa ideia de liberdade, de fraternidade, de diferença, de pessoas muito livres, e normalmente essas pessoas na intimidade são as pessoas mais acusadas de serem egoístas. Eles estão concentrados na sua ideia, no seu ideal, portanto o resto não interessa muito. E há um lado também egoísta no aquário, eu acho, mas é no lado de serem muito fixos às suas ideias. Se a gente quiser testar verdadeiramente um aquário, contesta-lhes as ideias. Porque eles, como estão um signo fixo, são muito agarrados e fixos às ideias. E, portanto, podem, se não integrarem o lado leonino, que é fazer o seu processo de individuação, saberem quem são dentro daquele ideal ou daquela ideia ou daquele grupo, vão viver o lado mais negativo do aquário.
que é ou essa rigidez a que se fixam numa ideia, num ideal, num grupo, ou o lado louco. É as suas ovelhas negras, não é? De alguma forma, é a característica da ovelha negra. Sim, ou seja, não pertencem a nada, nem a ninguém, nem a sítio nenhum. E, portanto, contestam tudo, não é? E, portanto, também não... Ou seja, essa sabedoria, essa ideia, por muito inteligente ou inovadora que seja, ela precisa de integrar o lado leonino, lá está o lado amoroso, o lado caloroso da vida. E a própria individualidade. Portanto, no fundo, o Aquário e o Leão é um eixo do amor-sabedoria e também desta ideia do eu, o todo, os outros. Enquanto que o Carneiro balança é eu e tu, portanto, eu e o outro, o Leão é eu e os outros. Portanto, e é isso que a era de Aquário, no fundo, também nos traz agora como desafio, não é? Ou seja, hoje em dia já ninguém pode ser quem é sem ter a noção do grupo e do todo, e também já não faz sentido nenhum, ninguém pode acreditar num ideal, ou num partido, ou numa religião, onde não seja respeitada a liberdade individual. E temos o paradigma da internet e da inteligência artificial para aí fora e do que se vai desenvolver tudo daí para cá. Por um lado, repara, a internet permite-nos num botão estarmos ligados ao mundo inteiro, mas eu posso depois não saber dizer bom dia à minha vizinha ou dar um beijinho à pessoa que acabou de sair comigo da cama ou outra coisa qualquer. E o contrário, portanto, é esta integração. Os regentes esotéricos dão aí uma tonalidade. Dão. O regente esotérico do Leão é o Sol. 2 para o Claro, sol. o Sol é sempre o centro. E já agora eu não quero me meter nisso, porque não estou habituado a ler, mas ainda podemos pôr num outro nível, no regente da personalidade, da alma e no plano espiritual. Ok. E curiosamente, o Leão é o único signo em que o Sol é o regente nos 3 níveis. Incrível. O que faz sentido, não é? Porque o Sol é o centro, pelo menos ao nível do sistema solar. E, portanto, reforça este lado de nós termos realmente que saber quem somos integrados com o todo. Perfeito. E o regente esotérico do Aquário é o Júpiter. Uau. Ou seja, exatamente essa ideia da ética, da fé, da verdade. Ou seja, os ideais só interessam se for para expandir algo, para comunicar algo, para nos orientar, no fundo. Se não é a minha ideia. Ou seja, o Aquário sem integrar o Leão é a ideia, porque é minha. Ou não tem atenção o ser humano, digamos assim, com as suas dignidades e com as suas fraquezas, com as suas debilidades. E, finalmente, vamos à Virgem Peixe, que também é muito fácil de observar. Para nós vivermos o lado positivo da Virgem, ou seja, o aperfeiçoamento, o serviço, para mim, Virgem é serviço, utilidade, aperfeiçoamento e discriminação. A discriminação é uma qualidade, como pode ser um defeito, como é óbvio. É como o Capricórnio. A ambição é uma coisa positiva, mas pode ser a pior das coisas. Então, para nós vivermos o lado positivo da Virgem, ou seja, esse aperfeiçoamento, esse serviço, essa utilidade, essa discriminação, nós temos que integrar os peixes, ou seja, o todo, o sentimento, a contradição emocional. Mas, se não o fazemos, enquanto não integramos os peixes, vamos viver o lado negativo da Virgem, ou seja, a discriminação no mau sentido, a crítica, que lá está a tal crítica que destrói. Como eu dou um exemplo, se eu convidar um grupo de amigos para almoçar comigo à minha casa,
Portanto, o que interessa é a festa, é os peixes, é o estarmos juntos, é este chora um bocadinho, o outro conta que foi feliz esta semana, enfim. Mas convém que eu tenha o número de pratos adequado à refeição que vou servir. Já agora, se tivermos uma cadeirinha para sentar, melhor. E não vou, se vou convidar 10 pessoas, não lhes posso pôr uma maçã para todos. Pronto. Ou seja, mas se eu passar o dia a limpar a casa, se eu puser a mesa toda como deve de ser, fizer a comida toda, mas depois, assim que há um amigo que suja o pé ou que não tem interesse nenhum porque vou estragar a festa toda, ou o contrário, se eu passei a casa toda, limpei tudo, fiz tudo, sirvo os pratos, lavo a louça, vou levar todos a casa, quer dizer, eu não usufruo nada com a festa, não é? Portanto, seja depois a culpar os outros, seja a achar que tenho que me culpar de tudo, é preciso termos noção, ou se eu passar que é outra imagem que eu também costumo dar, vou pôr a casa limpa, convém recebemos os amigos com a casa limpa, mas depois vejo, ponho-me a arrumar esta gaveta, e depois dentro da gaveta esta caixinha, e dentro desta caixinha aquele envelope. Chegou a hora do almoço e não há almoço para ninguém. Ou seja, no fundo, é importante esse aperfeiçoamento e esse detalhe ter sempre em atenção o todo, todos e o objetivo final. Mas se nós não vivermos isso, não integrarmos os peixes, o próprio caos nesse detalhe, nesta destruição, acaba por se impor. E o contrário também é verdade. Para nós vivermos o lado positivo dos peixes, que é o quê? A capacidade de sacrifício, a capacidade de vivermos o lado mágico, poético, inspirado da vida, a tal importância do coletivo, percebemos que no fundo somos uma gota no oceano, somos uma parte de uma humanidade e de um todo e de uma natureza maior, mas nós temos para isso se integrar a Virgem, ou seja, temos que racionalizar as questões, temos que detalhar, temos que ter em atenção a higiene, o pormenor, ou seja, a tal discriminação. Porque senão os peixes vivem o lado mais negativo, que é o caos, a contradição emocional, de irmos da maior das alegrias à maior das tristezas no minuto seguinte. Portanto, o lado confuso. Eu, durante muitos anos, como toda a gente sabe, trabalhei no Kiran, foi onde eu fiz a minha formação básica e depois trabalhei lá muitos anos. E a Flávia fazia todos os meses uma meditação da lua cheia. E eu achava imensa graça, porque quando era a meditação da lua cheia de virgem ou de peixes, aquilo era sempre uma confusão. A própria organização, de tipo, sei lá, imagina, preparavam 50 cadeiras e naquela semana, aquele mês, apareciam 1000 pessoas, passo o exagero, ou punham 100 cadeiras e apareciam 10, ou as pessoas atrasavam, só as velas não apareciam. Portanto, havia sempre, no fundo, como é óbvio, a lua cheia espiava aquela energia contraditória que tem que sempre se integrar, porque as luas cheias trazem-nos essa consciência, não é? Mas essa dificuldade de conciliar o objetivo total, que era estar-se a meditar e aceder supostamente a dimensões maiores, e ao mesmo tempo depois o detalhe, o pormenor, ou do centro, ou da cadeira, ou da vela, ou do horário. É muito interessante. Excelente. E por isso, e é uma coisa, curiosamente, que surge muito nos relacionamentos. As pessoas que têm esse lado mais inspirado ou mais fluido, atraírem pessoas que depois são muito críticas, ou pessoas que têm esse lado mais virginiano, desequilibrado, que aguentam com tudo, sacrificam com tudo e depois culpabilizam-se porque os outros não se preocupam, não se interessam, ou estão só nesses interesses mais artísticos ou mais supostamente espirituais. Portanto, um peixe de a virgem é integrar o sentimento e a razão, a necessidade de aperfeiçoamento com a necessidade de deixar fluir e deixar acontecer. E qual é o regente esotérico de Virgem?
a Lua, Uau. que é exatamente, ou seja, para nós vivermos a Virgem num nível elevado, temos que ter atenção à Lua. Ora, a Lua é o quê? É o mais mutável, é o que está sempre a mudar. E as coisas concretas, por um lado, o sentimento, e a coisa concreta que é preciso resolver a cada momento. As necessidades, não ficar só preso naquele lado frio, cortante, que a razão, se não integrar a emoção, obviamente produz, não é? Como aquele exemplo da caneta também pode ser aplicado aqui. Hum, e o regente esotérico de peixes, que é muito interessante, é Plutão. Uau. Ok. Ou seja, porque nos peixes tudo termina, tudo finda, tudo acaba, tudo morre para renascer outra vez no carneiro, não é? Portanto, há um lado destrutivo também nos peixes, pela negativa, obviamente. Porque se nós nos entregarmos à emoção, ao sentimento, sem um mínimo de controlo, é a destruição também. É muito É a interessante. destruição das águas, não é? É a lama, é o lamaçal, é tudo o que se confunde e mistura para nascer de novo, numa nova forma, numa nova iniciativa. Resumindo e concluindo, percebemos por aqui que os nossos relacionamentos ajudam-nos tanto a evoluir. E não estou a falar só das relações a dois. Mas se as pessoas constatarem, sobretudo nas relações mais duradouras ou nas mais conflituosas, hão de reparar, e às vezes quando não são pessoas que não têm relações duradouras, é igual. Atraímos as mesmas pessoas, muitas pessoas com os mesmos padrões. Porque a vida realmente tem essa coisa maravilhosa, é tão magnânima que não desiste de nós e não nos deixa cair. Se a gente não aprende com o António, põe-nos o João. Se não aprendemos com o João, põe-nos o Francisco. Se não aprendemos com a Maria, põe-nos a Antónia. E assim vamos. Mas vamos reparar que há muito, sobretudo, com os ascendentes e a casa 7, às vezes até mais do que com os signos solares, há sempre essa tendência a atrairmos. E quando não é os signos propriamente, são aquelas qualidades, obviamente, que depois estão expressas noutras partes do mapa. Augusto, incrível. Eu acho muito interessante esta partilha, não é? Porque tenho a certeza, e é um exercício que as pessoas também lançam o desafio de fazerem, perceber em todos os eixos, porque eu acho que de alguma forma nos 6 eixos, não é? Nós estamos mais tendencialmente de um lado ou tendencialmente do outro, e perceber que há ideias interessantes em todos os 6 eixos para cada um de nós. Exatamente. E no fundo é isso que a astrologia também nos ajuda tanto. Eu, claro que ninguém fica curado de coisa nenhuma por ir a uma consulta de astrologia, mas quando nós fazemos o nosso trabalho bem, que também nem sempre acontece, como é óbvio, quando nós fazemos o nosso trabalho bem, o horóscopo é uma mandala, nós não estamos a analisar a pessoa daqui ou daqui ou daqui ou daqui, estamos exatamente a ver o todo, portanto a partir do centro, é como se no fundo ajudamos a mostrar esses desequilíbrios e como é que a pessoa pode equilibrar, nem que seja a chamar-lhes a atenção da vantagem que têm de ter aquela pessoa lá em casa tão chata, Não é? ou Valorizar, que a chateia tanto, ou que a chateia tanto. valorizar, não é? Aquele mestre que tem na amizade, em casa, sei lá, bem no local de trabalho, que às vezes acontece muito, não é? No local de trabalho também é muito propenso de encontrarmos muitas vezes essas tensões. Sim, exatamente, não é só as pessoas que temos lá em casa, é as pessoas, aliás, um simples polícia que nos peça a carta de condução na rua, mostra o padrão que temos com a autoridade, ou se já resolvemos com o pai ou não, e por aí fora. Portanto, tudo se repete sempre. Portanto, quando nós começamos a observar a vida desta forma, isto torna-se tudo muito mais lúdico, muito mais fácil e obtemos, no fundo, melhores resultados com menos esforço. Excelente, Augusto. Deixem-me partilhar com vocês, que eu acho que é de senso comum, toda a gente já segue o Augusto nas redes sociais, mas se vocês quiserem acompanhar o trabalho do Augusto no Instagram, no Facebook, é muito simples, Astrólogo José Augusto. Vocês podem procurar, seguir o trabalho e estar a par, não é? Eu acho muito interessante, eu vou fazer aqui um pequenino acrescento.
tem uma livraria astrológica que eu acho que é assim a coisa mais espetacular que existe à face da Terra, não é? Tem uma livraria astrológica muito interessante, em Cascais, salvo erro, de Augusto, não é? Não, eu vivo na É Ericeira na Ericeira, exatamente. e a livraria atualmente está só online, chama-se Olha, lerocéu.pt. excelente. Então vocês podem ir até a livraria, tem lá muitos livros interessantíssimos de astrologia que de repente vocês Da estão à procura. astrologia de espiritualidade. Exatamente, podem às vezes estar à procura noutros sítios não encontram e pode ser que na livraria dos jogos vocês encontrem esse livro de astrologia que vocês andam à procura. E qualquer coisa disponham. E antes de mais, queria reforçar o meu agradecimento pelo teu convite, que, como já falámos um pouquinho antes, eu não te conhecia antes, a não ser de nome, e assim também pudemos partilhar algumas ideias. Eu agradeço muito a presença do Augusto, é para mim realmente um privilégio. E nós estamos esta pequena inconfidência aqui no princípio da conversa da gravação, nós estávamos eu estava a partilhar com o Augusto que há muito tempo que eu ouço o seu nome, o seu trabalho, acompanho o trajeto do José Augusto há muito tempo e é realmente um gosto tê-lo aqui no canal. Espero que não seja seja a primeira e não seja a última que nós nos encontremos aqui ou noutro contexto e que este palco, que este espaço de descobertologia seja sempre uma oportunidade para que possa partilhar um pouco da sua sabedoria com todos nós, que é sempre um benefício e acho que realmente enriquece, não é? Enriquece muito esta troca, esta partilha. Muito obrigado. Muito obrigado e espero que a nossa conversa tenha sido útil para mais alguém. Tenho a certeza que Obrigado. sim. Olha, se foi, deixa nos comentários, deixa o like, subscreve o canal se ainda não fizestes. Um grande abraço e até ao próximo vídeo aqui no Descobre Astrologia.